Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni e hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso projeto sobre localização e arranjo físico. O nosso grupo é formado por mim, pelo João, pelo Leonardo, pelo Renato e pelo Victor. A empresa que nós escolhemos para estar fazendo o nosso projeto foi a Agile, tá? Que é uma empresa de manutenção e vedação industrial e ela é uma empresa que atua no mercado, a gente não inventou nada, é uma empresa que está em funcionamento. E ela é especializada na produção de peças de borracha, peças especiais de borracha. O foco dela não é fornecer produtos OEM, é a parte de manutenção em si. Porém, ela tem um braço que fabrica, né, para esse segmento do mercado. Bom, o produto que a gente escolheu trabalhar em cima foram os protetores de roscas, que são peças de borracha feitas sob medida, que são proteções que vão nas roscas de conectores e outros componentes de painéis de máquinas para proteger essa área que é muito sensível desses componentes. E elas são feitas sobre medida, né? Então o cliente passa o projeto, o desenho do conector dele ou da peça em si, e em cima disso é feito um trabalho para desenvolver o protetor. Referente à localização, a Agile está situada em Sorocaba e na zona industrial, e conforme vocês podem ver no mapa, a maioria dos clientes e fornecedores da Agile ficam ao seu arredor, né, nas cidades próximas. E além de atender essas cidades e comprar materiais ou suprimentos nessas cidades, também tem grande parte dos seus clientes e fornecedores em Sorocaba. Tá? Então, por isso que a gente entendeu que ali seria a melhor localização possível. Além disso, ela atende o Brasil inteiro, só que utilizando de logísticas como os correios, envios por Sedex e transportadoras. Bom, pessoal, meu nome é Renato Monteiro. Vou apresentar para vocês então o layout atual do nosso projeto. Então, o que é importante desse layout atual? É você apresentar como ele está, caracterizando os tempos dos processos, para nós termos uma justificativa então para o layout proposto, para o layout que a gente está querendo colocar como melhoria desse processo. Vamos lá então. Bom, nesse layout atual, vocês estão vendo essa imagem aqui do lado, e aqui nós colocamos então todas as operações para fabricar o nosso produto, que no total então são são 8 operações. Então, desde o recebimento da matéria-prima até o processo de embalar então o nosso produto, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos então para a primeira operação aqui, operação de recebimento. Então, o que nós temos aqui? Número de funcionários. Nessa operação aqui, então, nós temos um funcionário apenas. Nós caracterizamos então que esse recebimento de matéria-prima ele é recebido através de rolos de mais ou menos 10 quilos e realizada então a conferência do peso. Então, nessa primeira etapa, nós verificamos que existe então 5 minutos para que este processo, para que esse modo de recebimento seja feito. Depois disso, nós temos então o modo de armazenamento, que vai demorar cerca de 5 minutos para ser feito. E posteriormente, então, a análise desta matéria-prima, que normalmente demora 10 minutos. Então, nessa primeira operação aqui de recebimento, nós temos um processo, então, de 20 minutos de operação. Vamos então para a nossa segunda operação, que é uma operação de armazenagem. Então, nessa operação de armazenagem, que é o armazenamento da matéria-prima, nós temos também um funcionário, tá? Qual que é o método de armazenagem? A matéria-prima recebe, então, uma identificação da empresa, então é depositada no freezer.
Esta operação, então, nós temos ali 10 minutos de operação. Após isso, então, tem uma qualidade da armazenagem que não tem tempo para esse processo, porque é apenas verificado, então, a temperatura padrão para que esta armazenagem seja feita. E depois, então, nós temos o método de retirada do estoque, que nada mais é do que o abastecimento das linhas de produção para o nosso produto. Com a ordem de serviço em mãos, então, esta matéria-prima é retirada. Normalmente, essa retirada de matéria-prima demora cerca de 3 minutos. Então, nessa segunda operação, nós temos 13 minutos. Vamos para... Bom, nessa terceira operação, nós temos então o corte de matéria-prima, contando apenas com um operador para esta operação. E nós temos aqui então o método de corte, que os rolos então são abertos e cortados em quadrados de aproximadamente 30 por 30 centímetros. Esta operação então leva um tempo de 15 minutos por rolo. Então um rolo é cortado durante 15 minutos para adquirir esta forma aqui quadrada de 30 por 30. Operação total então para esta operação 3, 15 minutos. Nós temos aqui então o método agora na operação 4, calendar a matéria-prima. Então, assim que o rolo é cortado na operação 3, este corte então é passado para o próximo processo, que é o calendramento, ou processo de calendrar. Tá? Também um funcionário executa esta operação. O tempo de corte aqui do calendramento é de 10 minutos. E a qualidade do processo, então, é realizada uma conferência dessa espessura, porque o calendramento aqui nesta operação 4 é para, então, afinar esta borracha numa espessura adequada para que nós possamos avançar para a quinta operação. E esta análise da espessura demora cerca de 5 minutos para cada rolo que passa pela operação 4. Na nossa quinta operação, então, nós cortamos o blank, tá? Também um funcionário, e o método de corte aqui, com a ajuda de uma cortadeira pneumática, é realizado então o corte de forma seriada no formato de bolachas. Para cada corte é verificado de 1 segundo por peça. E aqui nós temos então uma verificação da qualidade, tá? Uma velocidade total para essa operação, então, fazendo essa conta aí de muito pequeno, né? Então, normalmente, a gente vai analisar a velocidade de corte nesta quinta operação, vai ser o total, tá? Que normalmente vai ser de 500 a 1000 peças. Então, para cada peça, nós temos esta velocidade aqui de 0,017 minutos, só para a gente conseguir depois fazer o balanceamento da linha. Na sexta operação, processo de vulcanização, também um funcionário faz esse processo, e o vulcanização, o operador carrega de forma manualmente, a cavidade por cavidade, realiza o fechamento e coloca a prensa para conformar e vulcanizar. O molde, então, deve ficar na vulcanização por aproximadamente 10 minutos. Após esse tempo, se retira a prensa, abre o molde, saca todas as peças, 10 peças por cavidade. Então, aqui o tempo de corte é de 1 minuto por peça, e a análise de qualidade da vulcanização ela é feita para verificar então as formações do processo de conformação. Tempo de análise aqui de 3 minutos. Então nós temos uma operação de 6 minutos no total aqui na operação 6. Vamos então para a sétima, que é a operação de rebarbamento, ou operação de rebarbar. Bom, essa operação aqui, também um funcionário faz essa operação, que nada mais é do que eliminar os defeitos de qualidade encontrados na operação 6. Ele vai lá e vai rebarbar. Um tempo aproximado aqui desta operação é de 0,13 minutos. Tá? Operação 8, então, para finalizar, que é entrar na reta final então, do processo, que nada mais é do que retirar as peças e embalar para colocar numa embalagem adequada para o fornecimento. Um funcionário faz isso, as peças então são acabadas, são pesadas e os pesos determinados para atingir a quantidade desejada nos pacotes. Esse processo aproximadamente é de 5 minutos por pacote. Tá bom? Bom, aqui nós temos então um resumo deste cenário, deste arranjo físico que existe hoje, o atual. Nós temos o recebimento, 20 minutos, a armazenagem, 13 minutos, corte de matéria-prima, 15 minutos, o laminar, 15 minutos, cortar blank,
0,17 minutos, a vulcanização 4 minutos, o rebarbamento 0,13 minutos e o processo de embalar 5 minutos. Aqui nós colocamos então qual desses processos também a gente vai utilizar eles para reorganizar o rearranjo físico desta operação. Bom, o recebimento e armazenagem não agrega valor no processo de fabricação da peça, mas somente o corte de matéria-prima, o laminar, o cortar o blank e a vulcanização. Esses são os processos que vão agregar valor no nosso processo. Rebarbamento, que nada mais é do que um retrabalho, não vai agregar valor, tá? E o processo de embalar também é um processo que está fora do processo de fabricação, não agrega valor também, tá bom? Olá, me chamo Vitor Almeida, sou aluno de Engenharia de Produção na Uniso, estou cursando a matéria de Localização e Arranjo Físico e vou falar um pouco sobre o layout proposto neste projeto. Neste novo layout, criamos uma área de recebimento, alteramos a armazenagem da matéria-prima, realocamos a máquina de cortar blank, realocamos as prensas que fazem a vulcanização dessas peças e a operação de controle e embalagem também foi alterada. A nossa proposta é criar uma área de recebimento no local da área do almoxarifado. O almoxarifado ele ocupa uma boa parte ali da fábrica. Ele contém vários tipos de peça e matéria-prima. Então, se a gente tiver uma área de recebimento, a gente consegue fazer uma conferência melhor do material que está chegando e dar o destino correto para a armazenagem deles. Em relação à armazenagem, nós gostaríamos de deixar ela mais próxima da área de recebimento, uma vez que uma característica específica da borracha é em relação à vulcanização, ela está sempre no processo de vulcanização. Então, quando a gente receber a matéria-prima, o quanto antes a gente guardar ela é melhor. Então, deslocamos o freezer que ficava um pouco afastado da bancada lá, que o pessoal fazia a separação de matéria-prima, e deixamos ela mais próxima do recebimento. Para manter a qualidade do nosso produto, a gente precisa armazenar mais rápido. Então, faz sentido ela estar perto da área de recebimento. Na operação de cortar blank, nós movemos a máquina que ficava distante das prensas para ficar em frente às prensas onde fazem vulcanização das peças. Então, faz mais sentido para nós ela estar próxima de todas as prensas e não apenas de uma. Então, dali eu consigo criar um fluxo contínuo de abastecimento de blanks para todas as prensas. Nós movemos também as prensas que fazem o processo de vulcanização, que é a formação lá do nosso protetor de rosca. Então, deixamos todas em linha. A gente pode destinar o blank que está em frente a essas máquinas a todas essas máquinas trabalhando em linha. Criamos também um fluxo de entrada e saída, então a entrada de peças é pelo lado direito, olhando a máquina de frente, sempre do lado direito, e a saída sempre do lado esquerdo ali, próximo à bancada de controle e embalagem. A operação de controle e embalagem vai ficar localizado na saída da prensa do lado esquerdo ali. Essa estação o pessoal vai controlar as peças e vai já colocar na embalagem final. Então, para saber a quantidade de peças que ele precisa embalar, a gente tem uma balança. Então, a gente coloca a embalagem lá, tara a balança e vai colocando a quantidade de peças ali até completar 500 ou 1000 peças na embalagem. Como resumo do cenário proposto aí, a gente colocou os tempos de cada processo no cenário atual. Então, tudo isso que a gente colocou é desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto, até o último estágio lá que seria o embalar, porque dali já vai para o estoque. Então, a gente fez um pequeno resumo aí. Nós eliminamos o corte da matéria-prima, uma vez que a gente vai comprar a matéria-prima padronizada já. O processo de laminação também foi eliminado, porque a gente já vai comprar na espessura correta.
E a operação de rebarbar ela foi removida porque nós implantamos uma melhoria na ferramenta de vulcanização que não gera essa rebarba. Uma vez que rebarba também é um retrabalho, é considerado um retrabalho, e retrabalho ele está dentro dos 8 desperdícios. A gente não considera retrabalho uma operação que agrega valor. Então, nós diminuímos o tempo desde a entrada da matéria-prima até o último processo dentro da empresa, que seria embalar, de 72 minutos para 14 minutos. Meu nome é João, eu vou falar sobre as melhorias aplicadas no nosso projeto de arranjo físico. A primeira melhoria foi na questão da padronização da matéria-prima. A gente enxergou 2 pontos. O primeiro é, padronizando a matéria-prima, a gente conseguiria aumentar uma velocidade melhor na produção, onde a matéria-prima já chegaria em um tamanho ideal e uma espessura ideal para já ser utilizada. Hoje, a gente acaba tendo que passar pelo processo de calandragem para conseguir deixar ela na espessura ideal para estar utilizando nos próximos processos. A matéria-prima já chegando na espessura ideal ia pular esse processo, assim eliminando assim tendo um ganho no caso de velocidade e também uma redução de custo do trabalhador não precisar estar ali naquele processo, podendo ser utilizado em uma outra etapa. Na segunda melhoria, a gente viu o método que é armazenado a matéria-prima. A gente viu que hoje é utilizado um freezer horizontal e a gente vai trocar por um freezer vertical. Quais são as nossas melhorias? Primeiro, a parte ergonômica, que hoje o funcionário tem que abaixar para conseguir pegar o material. Isso daí acaba prejudicando as costas, sim, e pode ocorrer até algum acidente. E tanto na questão de velocidade, assim, para reduzir o custo, conseguindo fazer uma visibilidade melhor dele conseguir pegar o material sem ficar procurando, perdendo tempo. Então a gente viu essa melhoria aí poderia estar sendo aplicada nesse processo. A terceira melhoria é sobre a balança nos postos de controle de embalagem. Hoje a gente pensou em colocar várias balanças, no caso nos postos de trabalho, para conseguir melhorar tanto a qualidade do nosso material, fazendo um padrão, conseguindo fazer as peças bem praticamente perfeitas em relação uma à outra, iguais, assim tendo um serviço muito mais padronizado. E também no quesito de contagem, a gente consegue fazer contar uma velocidade muito maior, assim, quando que hoje é feito 1 por 1 a contagem dos materiais. E se a gente tivesse uma balança, poderia ser feito dessa forma muito mais rápida e muito mais precisa, utilizando uma balança. Olá, meu nome é Leonardo e eu vou apresentar as mudanças em embalagens que a gente vai fazer no nosso novo arranjo físico. Atualmente são utilizados sacos plásticos, onde são armazenadas 500 unidades de borracha cortada, depois do processo da prensa de corte. A nossa proposta é mudar esses sacos plásticos para a utilização de caixas KLT de 1000 unidades. Então a gente vai aumentar o volume armazenado dentro de cada embalagem e dessa forma diminuir as movimentações durante o nosso processo. Essas caixas KLT também elas serão identificadas com uma etiqueta impressa via sistema. Então melhora a questão visual, facilita a identificação e a gente tem uma melhor organização no ambiente. As caixas KLT elas são melhor organizadas dentro do freezer e também para transporte, porque a gente pode empilhar essas caixas. Além dessa questão de melhorar a organização, as caixas KLT também proporcionam que a gente faça um empilhamento de caixas e aí a gente utiliza um carrinho para fazer a movimentação. Então, atualmente, em sacos plásticos, essa movimentação é feita de forma manual mesmo, mas pensando num aumento de quantidade produtiva, a gente coloca as caixas KLT sobre um carrinho, empilha e consegue abastecer várias máquinas numa única movimentação. Então a gente tem lá
algumas prensas dentro do nosso layout e a gente consegue abastecer todos ao mesmo tempo nas caixas KLT.